Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Damasco, de Alexandre Lourenço e Lielson Zeni. I'd watch the sand off the shore, give the world if it was mine. Pois bem, estamos aqui para mais um Quadrinho ao Quadrado, podcast sobre quadrinhos nacionais do Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o Estranho, aqui sempre na excelente companhia de... Ô, Judeu Ateu, muito obrigado, Estranho. Sua companhia é excelente também. Muito bem, Judeu. Estamos aqui, como de costume, para falar sobre um quadrinho nacional, sempre com uma parte sem spoilers para quem não leu e uma parte com spoilers para quem leu. Então, se você não conhece esse quadrinho aqui, Damasco, de Alexandre Lourenço e Lielson Zeni, lançado pela editora Brasa, você pode ouvir o programa, porque você pode conhecer o quadrinho nesse primeiro começo e se interessar, ir atrás para ler e ouvir a segunda parte. Perfeito. Antes da gente ir para falar do quadrinho, é sempre bom lembrar que temos um Apoia-se, Judeu. apoia.se/ao_quadrado, onde você pode ir para apoiar a gente e dar dinheiro pra gente comprar mais quadrinho nacional. Que é o que costuma acontecer. E se você fizer apoios de R$10 ou mais, o seu nome é lido nos programas aqui de forma rotativa, sempre os nossos apoiadores recorrentes, como as seguintes pessoas: Antônio Vinícius Rodrigues de Souza, Vitor Honorato da Silva, Rafael Leite César de Figueiredo Lira, Natan Davi de Castro e Lucas Nunes Pio. Perfeito. Muito bem, Judeu, todo quadrinho ao quadrado, a gente começa com a clássica pergunta que eu faço pra você, sobre o que é Damasco. Damasco, dificílima a sinopse dele, mas a gente vai acompanhar a história de Saulo, e ele tem uma vida muito rotineira, né? Ele vive uma vida de escritório em alguma metrópole brasileira, pega a condução, vai pro trabalho, mexe nos números no computador e volta pra casa. E é nesse momento que em qualquer outro quadrinho, em qualquer outra história, eu diria, e aí alguma coisa acontece com a vida dele, né? Não é exatamente isso que acontece em Damasco, né? Não. Eu acho que o máximo que dá pra dizer é: Saulo decide desaparecer. Exato, ok. Isso. É isso. Isso é um pouquinho mais do que eu gostaria, na verdade. Mas Mas isso tá na contracapa aqui, ó. Quem nunca pensou em sumir, se escafeder, abandonar a própria vida pra recomeçar tudo do zero. Isso é quase um spoiler. A capa tá dando quase um spoiler aí. Eu não sou muito rápido na história que isso acontece. Ele decidir por isso. Ok. Mas ele decide sumir da vida dele, então. E desaparecer dessa vida pacata. Eu acho que foi importante falar isso porque eu não sei se eu conseguiria falar sobre as temáticas do quadrinho sem falar que, pra mim, sobre o que ele é. Porque pra mim é um quadrinho sobre desaparecer. Em vários sentidos da palavra, mas no sentido dele aqui em específico é de querer desaparecer dessa vida cotidiana que ele tá levando. Mas o quadrinho ele acaba tratando de forma até um pouco mais filosófica sobre os desaparecimentos das nossas vidas, né? As mudanças das pessoas e tal. Mudanças e tal. Só antes de começar, um lindo acabamento gráfico, Estranho. Eu adoro essa folha preta, acho muito cool, eu adoro. Sei. A folha não é preta, né? Só a lateral dela. Eu acho muito slick, muito bonito. E ele com uma capona preta também, bem simples, né? Nem um pouco chamativo. E é interessante, eu acho que eu já tinha lido, depois que eu fui olhar, um quadrinho do Alexandre Lourenço, que era boxe, que ele fazia como se fosse uma luta de boxe, com uns quadrinhos bem pequenos. É bem interessante esse quadrinho, eu tenho que achar aqui em casa, que eu nunca mais achei. Eu já tinha lido esse quadrinho dele, e aí aqui em Damasco, eu acho que essa parte especificamente visual da história, ela é bastante interessante, né? Como ele escolhe para retratar tanto a rotina, como até o desenrolar dos acontecimentos, né? Não é uma coisa muito ortodoxa, né? Não, nem essa um contação. pouco. Eu, inclusive, assim que eu comecei a ler, vou ser honesto, eu virei um pouco os olhos, porque eu pensei, ok, isso aqui é Asterios Polyp de pobre, foi o que eu pensei. Mas eu vou dar muito mérito a Damasco, no final das contas, porque ele tem inúmeras ideias visuais que não são Asterios Polyp, no final das contas é isso. Ele acaba sendo... A narrativa faz parte, mas, poderia muito bem só ser um quadrinho de pequenas experimentações visuais desconexa, que eu acho que eu ia acabar gostando também, sabe? Só várias ideias muito
boas. Tipo, pequenas charges experimentais, quase, nesse sentido, sabe? Várias tiras de jornais bem criativas. Eu adorei várias ideias aqui, muito criativo mesmo. E meio que ele é, né? Isso que você falou, aí são várias ideias, só que nesse caso são coesas, né? É tudo direcionando a mesma ideia. Então, a gente tem a passagem do começo que é sobre a rotina, que tem essa quadrinização repetitiva, com pouca distinção entre um dia e outro, por exemplo. É algo que eu já vi vários quadrinhos, inclusive o quadrinho nacional gosta bastante de fazer isso. Mas aí depois, em algum momento, vai ter uma visão desconstruída do cenário, vai ter uma quadrinização emulando um videogame, mais de um videogame, na verdade, tem acho que uns 2 momentos diferentes, vai ter só página com uma mancha, vai ter uma página só com um desenho simples, vai ter página só com palavra, vai ter tudo, vai ter todo tipo de composição aqui diferente pra contar essa história. Essa composição longa com a bola laranja no meio, eu amei, eu adorei. Fantástico, parabéns, viu? Sim. Justamente, e casando tão bem com a ideia das coisas sumindo aos poucos, eu achei maravilhoso. Sim, tem uma passagem com o gato, por exemplo, que eu gosto bastante da composição maravilhoso, também. sim. Tem uma composição bem interessante. Então visualmente, ele explora bastante, né, as possibilidades do quadrinho de avançar essa história, porque eu acho que, principalmente, o mérito principal disso, além de ser interessante por si só, de serem experimentações legais, é que ele nunca abandona a linha da contação da história e nunca é uma repetição, tipo, ele só tá fazendo a mesma coisa de novo de outro jeito, sabe? Tipo, eu tô falando sobre esse cara que quer desaparecer, agora eu vou contar dessa mesma história, só que de um outro jeito, agora essa mesma história de outro jeito. Não. O começo é assim, aí a segunda parte ele vai contar uma outra coisa, ele usa uma outra quadrinização pra isso, aí vai avançando o enredo e cada trecho tem uma quadrinização. Uma parte ali, por exemplo, que é um mapa distante, que aí aproxima e mostra a movimentação. É uma passagem importante da história e, tipo, é contada com uma narrativa bem diferente de todas as outras, né? Bem abstrata quase, né? Tipo, sim. Mas transmitindo a ideia nunca se perde, né? A gente sabe o que tá acontecendo. É incrível pra mim que Damasco foi desenhado e escrito por 2 pessoas diferentes, porque é isso que você falou, Estranho, é um casamento perfeito entre a ideia e a arte sendo contadas aqui, porque eu ia quase falar que a história é simples, mas nem é tão simples no final das contas. Não, tem nuance. Não, tem bastante nuance, tem inúmeras referências e ideias que ele quer, desde o título Damasco, né? E isso casou perfeitamente com essas inúmeras ideias criativas dentro do enredo, um dançando com o outro de forma maravilhosa. Sim. E ele ao mesmo tempo que ele é tudo isso, a história, como você falou, ela é uma história muito simples e quase que direta. Sim. Ela é um acontecimento, basicamente, é isso. Sim. Ela é um único acontecimento se desdobrando por todas essas inúmeras páginas aqui. É uma coisa que vai acontecer e os desdobramentos dessa uma coisa em todas essas páginas. E é uma coisa tão não aventuresca também, sabe? Não é... Tipo, sei lá, é um ato... É um ato grande em sociedade, mas tipo, não é um assassinato, sabe? Não é nada do tipo. É algo que você, em algum nível... perfeito, né? Então, o que eu vou falar agora é um enorme elogio pro quadrinho, que é algo que você já fantasiou na sua vida fazendo, sabe? Tipo, é algo que todo mundo pensa. É uma fantasia social tão pouco trabalhada no final das contas, né? Sim. Essa fuga de querer sumir, né, do mundo é muito humano na sociedade que a gente vive, principalmente, né? A gente vive nessa sociedade capitalista em que o nosso dia a dia ele é vendido para uma rotina, né? A gente precisa manter-se preso a uma repetição para a gente conseguir sobreviver. E
e querer escapar dessa repetição é algo inerentemente humano, né? A gente não foi feito para fazer a mesma coisa o resto da vida. Nosso cérebro não é estimulado com tarefas repetitivas. Então, todo mundo consegue olhar e independente de concordar ou não com as decisões sobre o processo do Saulo, né? Porque tem muitas coisas que a gente pode falar sobre o processo dele de querer abandonar tudo. Eu inclusive quero falar com spoilers sobre isso desse personagem. Mas, mesmo que a gente não concorde com a forma como ele fez, o que ele fez é uma fantasia. E pra mim, sei lá, vai além, sei lá, da noção capitalista da rotina, dessa imposição da rotina. Vai até pra mim, pra sociedade um pouco. Isso pode ser algo pessoal meu, mas eu tenho a ilusão do isolamento também. Eu tenho a fantasia do isolamento, de largar todo mundo, nunca mais falar com ninguém. Eu acho que esse quadrinho conecta tão bem porque em vários aspectos ele tá contando algo tão terrível e almejável ao mesmo tempo, sabe? Sim. É uma fantasia e um terror ao mesmo tempo pra tantas pessoas. E não dá pra culpar 100% o Saulo, dá pra culpar um pouquinho, mas... A gente vai julgar ele, a gente vai julgar ele. Com certeza com spoilers vai ter muito julgamento desse personagem. Mas, independente disso, a gente... É até curioso, né? Esse quadrinho, ele conta a história desse personagem do Saulo, e a bem da verdade é que a gente vê muito pouco dos personagens em termos de saber quem eles são, de onde eles vêm. A gente sabe um pouquinho do passado ali do Saulo, algumas relações pessoais dele, mas a gente não sabe o que ele pensa diretamente, sabe? Tipo, nunca explicita o pensamento dele, nem entra muito em, sei lá, dúvidas, julgamentos pessoais dele. Não, a gente já chega nele na decisão, basicamente, né? A gente vê o dia a dia e vê a decisão e todo o nosso julgamento vem a partir disso. Perfeito. Tem um pequeno detalhe, isso é algo pessoal completamente meu, não é uma crítica ao quadrinho nem nada, mas quando começou eu fiquei um tiquinho decepcionado, porque, sei lá, eu tenho bastante interesse por política internacional, e aí quando começou a falar da Síria, eu pensei, nossa, tomara que seja um quadrinho sobre... Eu tenho muitas opiniões sobre a guerra na Síria e acabou não tendo muito sobre isso, não. Ok, não teve mesmo nada, só citou de passagem. Uma coisa, já que você tá falando de uma coisa específica sua, uma birra específica sua, eu vou falar uma birra específica minha. Quando ele começou com essa escolha da repetição das palavras inspira, expira e aí respira. Só que isso, tipo, tem um meme dessa galera gratiluz de curtir a vida que era inspira, expira, não pira. Aí ainda bem que não veio não pira. Mas, tipo, ele triscou muito perto dessa galera que eu comecei, como você, eu comecei virando o olho falando, não, o cara vai nesse caminho. Aí foi por um outro ali, mas não deixou de me lembrar dessa galera. Acho que tem, sei lá, placas de bem-vindo em casa, ou que o pessoal coloca na parede com essa fala, com essas 3 palavras. Infelizmente não é o que ele seguiu. Tem uma temática ali na história que justifica um pouco sobre isso. E tem, sei lá, tem referências bíblicas aqui, obviamente, com Damasco, né? A rota pra Damasco é a rota que o Saulo fez pra virar Paulo. Eu sei disso, pelo menos. Também. E o personagem principal chama Saulo, que tem seu nome confundido com Paulo algumas vezes. Perfeito. E, sei lá, eu pensei nessa referência, porque se eu não me engano, eu posso estar um pouco enganado aqui, mas se eu não me engano, o Saulo perseguia cristãos, e a jornada pra Damasco foi pra conhecer Jesus e virar um pregador. Eu acho que é isso. E acho que dá pra interpretar um pouquinho dessa história. Dá não, obviamente é uma referência, você encaixa bastante essa referência na história do Saulo aqui e no destino final dele. E eu penso que tem um pouquinho disso também, uma própria análise talvez que o quadrinho tá fazendo nesse sentido de que essa fantasia de largar tudo, na verdade é uma fantasia por buscar um sentido pra tudo, sabe? Tipo, a única forma que eu vou virar o Paulo, a única forma que eu vou encontrar Jesus, não literalmente, né, metaforicamente, é se eu largar tudo, entendeu? Eu tenho que largar tudo pra focar no meu sonho, de alguma forma. E eu penso que o Saulo, a gente pode comentar mais com spoilers, em alguma forma ele fez isso também. Sim. Sem dúvida tem essa referência, até uns paratextos ali no final que foram muito mais por esse caminho, inclusive, né? É uma crítica constante nossa. Eu, sei lá,
podia estar sem esses textos do final. Eu achei um pouquinho pretensiosos os textos do final. Eu não li Estranho. Eu comecei a ler pensando que eu ia tirar algum insight e achei um pouquinho pretensioso. Mas aí sou eu. Ok. Chatice minha. Eu costumo ler, eu não tava com. Eu meio que queria ter a minha própria análise dessa vez. Eu não queria ser manchado por ninguém. Talvez depois do podcast eu leia. Beleza, mas então vamos pra parte com spoilers. Mas antes disso, Judeu, você gostou então de Damasco? Recomenda ele? Gostei bastante. Sei lá, eu quase quero dizer que eu gostei muito. Eu não sei se eu amei. Eu tô disposto a traçar essa linha. Ele é muito bom mesmo. Sim. Mas sei lá, no final do dia, eu não sei se ele almeja tão alto assim. Não quer saber, eu acho que ele almeja assim. Ele é tão criativo visualmente. E eu acho que eu gostei mais dele conversando contigo aqui estranho do que lendo. Tipo, conversando contigo aqui, eu paro pra pensar. Não, quer saber, eu acho que ele foi bem criativo, sim. Então acho que eu não amei. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. Tá bom? Pode ser? Okay? Pode ser. Eu não amei, eu gostei muito, 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 muito mesmo. Beleza. É um bom termômetro. Eu tenho um caso específico em relação à minha opinião sobre esse quadrinho, porque por conta dos interpérios da vida, essa é a terceira vez que a gente tenta gravar, dessa vez a gente grava. Então eu meio que li esse quadrinho 3 vezes. Sim. Eu me preparei para 2 programas antes e li de novo agora para regravar. E meio que esse tempo e essa revisitação fez ele descer melhor. Eu acho que eu não tinha gostado tanto na primeira leitura, mas relendo e refletindo, tendo um tempo maior pra maturar, eu acho que a minha opinião ficou muito mais positiva, justamente, né? Tipo, eu tinha gostado, mas tinha gostado ok. E aí depois, com o tempo, eu vi que o que ficou da história pra mim nessas releituras é o que eu prestei atenção todas as vezes, de lá pra cá, da primeira leitura pra cá, é que ele tem essa discussão sobre o desaparecer, que é simples, é direta, é sobre isso especificamente, mas tem umas nuances ali que eu acho interessantes de discutir, a gente vai discutir com spoilers, e eu acho que por ele trazer conseguir colocar seu pé nesse tema e virar uma referência de um quadrinho de um tema pra mim, né? Eu acho que é sempre bom quando você pensa num quadrinho e você pensa, não, ele é sobre isso. E ele é bom sobre isso, principalmente. Eu acho que é sempre positivo. E nesse caso aqui, Damasco, ele fincou bastante o pé no tema e fincou bem. Eu acho que ele explorou, deu uma nuance legal, deu uma perspectiva legal sobre o tema. Então eu gostei bastante. Um bom casamento com a gente aqui do Quadrinho Quadrado. A gente gosta de quadrinhos com temáticas centrais bem definidas. E Damasco, sem dúvida alguma, tem. Apertou os botões corretos pra gente aqui. Muito bem, mas se você já leu, então, Damasco, você pode continuar aqui com a gente. Se você não leu, se você quiser spoiler, você continua, mas eu não recomendaria. Eu acho que é mais interessante você ir atrás de ler Damasco, se é algo que te interessou. Ele tá disponível aí em ainda tem tiragem, como um bom quadrinho deveria ser aqui no Quadrinho Nacional. Sim. Então vá atrás, leia Damasco e volte aqui pra ouvir a parte com spoiler. Vamos lá. Só quero saber, pois admito, sou enrolada. Falo pra você entender bem e você nada. E o pior que responde ser. Pois bem, Judeu, eu acho que a parte com spoilers é onde a gente consegue explorar um pouquinho mais o Saulo, né? Porque a decisão dele desaparecer implica em várias coisas. E é fascinante que tem essa personagem da namorada, porque um dos principais motivos que as pessoas não vão pra frente com a fantasia do desaparecimento, sei lá, além de questões financeiras e tal, obviamente, mas é tipo o contato social. É o fato de que você vai deixar um monte de gente na mão, sabe? Tipo, e com dúvidas e tal. Deixar um gato pra trás, inclusive, né? Então é bem, ao mesmo tempo, e aí eu acho que essa é uma das partes mais interessantes da discussão que Damasco propõe, que é justamente desaparecer, como a gente falou, é algo que é recorrente na gente como ser humano, e essa preocupação que você falou é recorrente na gente. Na hora que ele toma esse passo e realmente desaparece, abandona a mulher, deixa o gato pra trás, a namorada no caso, deixa o gato pra trás, você fica meio tipo, calma lá. Eu entendo você querer sair, mas você fez do jeito certo? Você fez como eu faria? Eu faria desse jeito, eu teria essa coragem, esse desprendimento de só sumir,
sabe? Ele te provoca nesse sentido, porque quando você pensa nisso, você pensa que é extremo, você fica preocupado, e na hora que você vê em ação, você fala, não, é pior do que eu pensava, sabe? Tipo, deixar abandonar um gato. Se a menina não fosse lá buscar o gato, qual era o destino dele? Eu fiquei muito puto que ele abandonou o gato, realmente. Pegou bastante isso. Tem o gato que voltou pra casa, tinha se perdido e voltou pra casa pra esperar ele, e ele abandonou. Achei uma sacanagem. Isso que eu achei que o quadrinho pegou leve com, tipo, o quão terrível de fato seria a experiência pra namorada, tipo, ela teria que ir no IML, sei lá, ia ter que ver se ele tá morto. Tipo, se você desaparece assim do nada, eu pensei, tipo, a experiência pra ela seria pior ainda. O primeiro instinto não ia pensar, acho que ele desapareceu. O primeiro instinto acho que ele morreu, né? Tipo, é isso que ia acontecer. Mas ela entendeu quando ela chegou na casa, né? Ela Sim. falou isso, né? Que ela chegou no apartamento e tava vazio, e aí ela entendeu. E eu gostei bastante do texto de reflexão sobre isso, né? Sobre como ela... De um lado tem ele que quer ter essa fuga, mas do outro lado existe uma pessoa que precisa de uma completude ali, sabe? Tipo, é um relacionamento de 4 anos, se eu não me engano, que ela falou. Isso 4, 5 anos ela falou. É muito tempo que você fica com uma pessoa pra você simplesmente sumir e não dar um ponto final real. Um ponto final real, sabe? Tipo, ter a coragem, a hombridade de falar, não, ok, tô sumindo, sabe? Bom, toma aí, você tem completa razão, que a coragem que exige você desaparecer de fato, ela é menor do que a coragem de, tipo, terminar um relacionamento, sabe? Sim, de pôr fim às coisas das merdas que você fez, as pontas que você deixou pra trás, de terminar um relacionamento sem nenhum motivo, sabe? Também. Estamos terminando, por quê? Quero sumir, eu quero... Vou desaparecer. Vou desaparecer. Chegar pra uma pessoa e falar isso exige muito mais coragem do que só desaparecer. Sim. E ela termina esse raciocínio meio que, tipo, que faz falta não terminar, e ele só desaparece, é isso. Ele desaparece e ele deixa pra trás tudo, porque é isso, porque basicamente o que acontece quando uma pessoa some da sua vida é que tudo dela ficou ali ainda, sabe? Tipo, ninguém some de verdade. Você fica com as memórias, ela fala, eu fiquei com os filmes, com as músicas, tudo ficou pra trás, e meio que é sobre isso, no final, a separação, essa separação abrupta, que nesse caso dele é decisão dele, né? É voluntário, mas quando ele tem uma conversa no começo com o companheiro de trabalho ali dele... Ele fala sobre morte também. Fala sobre, tipo, ou uma ex que você não tem mais contato, e meio que é isso, tipo, essas pessoas desapareceram da sua vida de uma hora pra outra, e você é abandonado pra trás com tudo que ficou ali, né? E é relacionável, também é relacionável a sensação dela no final, sabe? De ninguém gosta de deixar que as pontas fiquem soltas com você, sabe? Que as pessoas desapareçam da sua vida. Isso é fascinante, porque você tem inúmeras pessoas, tipo, a gente tem essa fantasia do desaparecimento social, mas você é estranho, eu tenho também, todo mundo tem. Pessoas que você pode lembrar agora que, tipo, só um dia desapareceram mesmo, tipo, não da vida, mas da sua vida, né? Tipo, você só, sei lá, nunca mais conversei com essa pessoa, eu não tenho a mínima ideia de como ela tá. Talvez numa era do Facebook é um pouquinho mais fácil de fechar essas pontas, mas não muito se você não conversa com ela, né? Se você não... Você não tá nas redes sociais também, né? Se você não tá também, é claro. Até um problema... Eu sei que não tá no Instagram, no Facebook, não. Sei lá se você usa. Então, não, tipo, também não. Tem umas pessoas ali que... Inclusive, que sumiram pra você, e você sumiu pra muitas pessoas, inclusive. Sim. Então, a nossa vida é meio que feita de desaparecimentos, né? No final. Eu pensei muito na minha fantasia do isolamento, mais do que do desaparecimento. E de alguma forma esse quadrinho traz à tona essa mensagem, eu concordo completamente com você, essa eterna mensagem literária de que nenhum homem é uma ilha, né? Tipo, nenhuma pessoa é uma ilha. E tipo, você vê que no dia a dia, no trabalho dele, tipo, ele trocou ali com a pessoa e ninguém nem reparou, né? Tipo, então ele se sentia como um desaparecido, como um ninguém. E que ninguém ia sentir a diferença se ele sumisse ou não. Mas alguém sentiu no final das contas, sabe? As pessoas, não a corporação. Exato. Sim. Então, e no caso dele aqui foi, sei lá, foi a namorada.
pode parecer, sei lá, uma conexão um pouquinho mais firme. Mas, sei lá, todo mundo tem alguma conexão assim. Por mais que você pense que não tenha, sabe? Pô, meu, no Twitter eu tenho, sei lá, uns 3 exemplos de cabeça aqui de pessoas que só pararam de usar o Twitter e, tipo, sei lá, eu vi a pessoa todo dia, essencialmente. Eu tinha pequenos vislumbres da vida dela e, tipo, a pessoa só subiu sem dar satisfação nenhuma mesmo. Sei, várias pessoas, várias. Essas pessoas de rede social são várias, realmente. E essa é a nossa vida. Daqui até a gente morrer... Tipo, é até curioso, a gente tem uma histórico. Eu já que a gente tá nesse tópico de pessoas que desaparecem, a gente tem um podcast há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. A gente recebeu muito e-mail. Eu lembro de muitos nomes de pessoas que eu não sei por onde andam. Sim. E essas pessoas só pararam de nos ouvir, por N motivo. Ou pararam de mandar e-mail só, vai saber. Ou pararam de mandar e-mail, ainda existem. Porque a gente nem tem mais leitura de e-mails hoje em dia, mas como não estão em redes sociais e nada do tipo, mas podem ter só parado de ouvir também. E acontece. E é tipo, eu fico às vezes me perguntando, tipo, pra que caminho essa pessoa levou? Sim, que eu caminho também essa estranho. pessoa levou? Por onde ela tá? E por que ela nos abandonou? Essa é a segunda pergunta. Bom, toma aí, que parece tão absurdo o tema de desaparecimento só, né? Mas você vê que ele abrange e é um tema recorrente mesmo na nossa vida. É um tema não explorado no final das contas, sim. Sim. Só o fato dessas lembranças ficarem pra trás, dessas pessoas cujas histórias estão incompletas na nossa cabeça, é a vida, é isso. É comum, é natural e a gente não tá falando sobre isso. A gente só segue a vida, a gente só entende que é normal. Alguém estava lá e não está mais. E essa é a nossa vida. E esse é Damasco. Esse é Damasco. Eu gostei só, sei lá, como um detalhe, eu gostei um pouquinho do textezinho que, tipo, você tá lendo e eu pensei, eu acho que ele tá perseguindo ela, acho que é isso que tá acontecendo. E no final, tem um textezinho que é o oposto, né? Ela que tá procurando por ele ainda, né? Sim. Ele meio que acidentalmente, no final das contas, se bateu com ela e se escondeu. É o oposto, ele não tava sendo o stalker, não. Sim. Beleza, Judeu, eu não tenho mais nada específico pra falar. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu falei tudo que eu queria também. Muito bem, Damasco, então aqui, boa discussão que ele trouxe. Eu acho que esse é sempre um sinal de um bom quadrinho, né? Se ele traz algo que vale a pena falar sobre e que a gente pode falar livre disso, eu sempre fico feliz e satisfeito. Perfeito. Mas todo mês, todo quadrinho ao quadrado, a gente sempre deixa já anunciado o próximo quadrinho ao quadrado, né? O que a gente vai falar. Correto. E o próximo, ele é Irscal, de Rodrigo Leme e Matheus Albano, lançado, pelo que eu estou entendendo, de forma independente, com vários apoios governamentais aqui para produção. Cultura de Niterói aqui. 2 cidades meteram dinheiro aqui. 2 cidades colocaram dinheiro, mas é um volumão, a gente comprou esse volume na FIC, direto dos autores, mas tem disponível aí online para leitura e compra, então é isso que a gente vai falar no mês que vem. Perfeito. Irscal, né, possivelmente. Irscal, Vamos descobrir sobre o que é esse nome quando lermos e falarmos no mês que vem. Até mês que vem, estranho. Até mês que vem. Feito.